Olá, dando então continuidade à disciplina de morfofisiologia para fazer a anteposição / reposição da aula prática. Nós vamos inicialmente fazer uma revisão dos ossos discutidos na aula anterior. Então, anteriormente nós falamos sobre o osso do quadril, que junto com o outro, compõe os ossos do quadril, direito e esquerdo. Também falamos sobre os ossos da pelve, que vai incluir, além dos ossos do quadril, o sacro e o cóccix. E aqui no osso do quadril, podemos destacar essa região mais aberta, formando um leque, o ilho. Essa região posterior com uma elevação, o isquio. E essa região anterior, que é o pubis. Então aqui nós temos as três partes do osso do quadril. As três partes vão juntos formar essa região, que é onde vai articular o fêmur. Essa região recebe o nome de acetábulo. E aqui nós temos o fêmur, que é o nosso maior osso, No fêmur, nós temos a região da cabeça do fêmur, que é a região que articula-se com o acetábulo. Na cabeça do fêmur, temos essa depressão, que é a fóvea da cabeça do fêmur. Na mesma região da cabeça, nós temos o trocânter maior. E posteriormente ao trocânter maior, nós temos o trocânter menor. Na região distal, inferior do fêmur, nós temos os epicôndilos. Epicôndilo medial, no mesmo sentido do fêmur, e epicôndilo lateral, no sentido oposto. E aqui nós vamos ter a articulação com o osso da perna. Na perna nós temos dois ossos, O fêmur é o osso da coxa. E na perna nós temos dois ossos, a tíbia e a fíbula. Só que se articulando com o fêmur, nós temos apenas a tíbia. Então a tíbia, ela se articula na região dos côndilos. E aqui nós temos essa estrutura pontuda, que vai ter tanto na tíbia quanto na fíbula, que é o maléolo. Na tíbia, o maléolo é medial, sempre. A tíbia é o osso da parte interna da perna. Então, maléolo medial. E aqui, articulando-se com ela, nós temos a fíbula. A fíbula vai ter a cabeça e vai ter também essa região triangular, que corresponde ao maléolo, que na fíbula sempre será o maléolo lateral. Posteriormente, nós temos os ossos que compõem o tornozelo, os ossos do tarso. Dentro dos ossos do tarso, nós temos especificamente esse aqui, que articula-se com a tíbia. O que articula-se com a tíbia é o osso talos. E inferior e posterior a ele, o que compõe o nosso calcanhar, osso calcâneo. E os demais ossos aqui, nós chamamos apenas de ossos do tarso. Compondo os ossos da planta do pé, nós temos os metatarsos. E os dedos, nós temos as falanges, proximal, média e distal. E por último, nós temos a patela, que é um osso sesamoide, que articula-se com o fêmur e com a tíbia, e ela se desenvolve dentro do tendão do quadríceps femoral, tendão patelar. Beleza. Agora vamos para as peças molhadas. Continuando agora, vamos falar sobre os músculos da pelve, da coxa, da perna, depois do pé. Para iniciar, vamos falar aqui dos músculos posteriores da região da pelve. Os músculos que compõem a região glútea. Aqui, o músculo mais superficial e volumoso é o glúteo máximo. Fazendo uma dissecação, tirando aqui o glúteo máximo, nós vamos ter na parte mais interna da peça esse músculo, que ele sai aqui da cabeça do fêmur, que é o glúteo médio, e mais internamente o glúteo mínimo. E logo abaixo do glúteo mínimo, nós temos essa estrutura em amarelo, que é o nervo ciático.
abaixo do nervo ciático, nós temos o músculo piriforme. Então, na pelve, os mais importantes na região posterior é o glúteo máximo, superficialmente, e mais internamente, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme e o nervo ciático. Virando a peça lateralmente, nós vamos ter essa estrutura em cinza. Essa estrutura chama fáscia lata. E associando-se a essa estrutura, nós temos esse músculo bem na lateral da pelve, correspondendo ao músculo da fáscia lata. Na região posterior, novamente, agora na região da coxa, nós temos esse músculo que ele tem duas cabeças, uma, duas. Então a gente viu lá no membro superior um músculo com duas cabeças, que era o bíceps. Aqui também é um bíceps, só que é o bíceps femoral, porque ele está logo aqui posterior ao fêmur. Fazendo a dissecação dele, retirando as peças, né? A gente consegue ver a parte mais interna da coxa. Aqui, ó, é a continuação do nervo ciático. Mais ou menos no terço final da coxa, o nervo ciático vai se ramificar. Voltando agora para a parte anterior da coxa. Na parte anterior da coxa, nós temos esse músculo bem característico, chamado reto femoral. Ele começa lá nos ossos da pelve, passa por todo o fêmur e vai se inserir lá na tíbia. Esse músculo, o reto femoral, é um dos responsáveis pela extensão da nossa perna. E bem do lado dele, nós temos um músculo que cruza a coxa. Ele começa aqui na pelve e vai terminar também lá na tíbia. Só que ele começa lateralmente e ele faz a inserção medialmente. Esse músculo recebe o nome de sartório. Fazendo a dissecação dele, a gente consegue ver aqui nervos, artéria e veia. Esse nervo agora chama nervo femoral. Ele que vai dar a sensação da parte interna da coxa e da perna. A artéria femoral, e a veia femoral. Tudo porque está bem próximo do fêmur. E aqui então, lateralmente ao reto femoral, nós vamos ter esse músculo aqui. Esse músculo recebe o nome de vasto lateral. Vasto lateral porque está lateralmente ao fêmur. E no outro lado, medialmente, nós temos o vasto medial, na parte interna da perna. E quando a gente consegue dissecar o reto femoral, a gente vai ver embaixo do reto esse músculo, que é o vasto intermédio. Está entre o medial e o lateral e internamente ao reto femoral. Esses quatro, o reto femoral, vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio, correspondem ao quadríceps femoral, que é o que nós exercitamos ao fazer uma cadeira extensora, por exemplo, na academia. É o principal músculo para a gente fazer extensão da perna. Beleza. Então aqui nós temos o nervo que vai descer e vai lá para a parte interna do pé. Na região da coxa, são esses os músculos mais importantes de serem enfatizados. Na região do joelho, nós temos essa elevação no tendão, que corresponde ao osso patela. Ele está dentro do tendão mesmo. Partindo então agora para a região da perna. Na região da perna, nós temos poucos músculos na região anterior. Inclusive, a gente tem uma parte da tíbia bem próxima da pele. Então, lembrando, a tíbia é medial. Está na rumo do dedão, né? Que nós chamamos de dedão de hálux. H-A-L-U-X. Nessa região anterior, nós temos esse músculo. Acompanha comigo aqui a descida dele. Ele vai descer, formar um tendão e vai se ligar aqui, ó, na parte medial, no hálux. Esse músculo recebe o nome de músculo extensor longo
do hálux. Então existe um músculo único para ele. E do lado desse músculo extensor do hálux tem esse outro músculo aqui, que vai descer e vai formar esses tendões em todos os 5 dedos. Então esse músculo é um músculo extensor longo dos dedos. Tem tendão inclusive para o hálux. Então o hálux tem 2 músculos extensores, um próprio dele e outro comum de todos os dedos. Isso na região anterior. Na região posterior, nós temos esse músculo bastante característico, que muitas pessoas chamam de batata da perna ou panturrilha. São nomes populares, né? O nome científico desse músculo é músculo gastrocnêmio. Esse músculo tem 2 partes também, né? E ele vai se inserir na região inferior do calcâneo, formando esse tendão muito longo. É o nosso maior tendão do corpo. Ele tem o nome científico e o nome popular. O nome científico é tendão calcâneo. E o nome popular, mas também aceito na literatura, é tendão de Aquiles. Então, o tendão de Aquiles se insere inferiormente ao calcanhar, possibilitando a extensão do pé. A gente fazendo uma dissecação, tirando aqui o gastrocnêmio, a gente vai ter esse músculo aqui, sozinho. Esse músculo se insere também na fíbula e vai inserir lá nos ossos dos metatarsos. Esse músculo sozinho recebe o nome de sóleo, sóleo de sozinho. E aqui a gente tem uma estrutura, essa região, a região interna do joelho, melhor, a região posterior do joelho, recebe o nome de região poplítea. Nessa região poplítea, nós temos esse nervo, chamado nervo poplíteo. Nós temos essa veia, chamada de veia poplítea, e essa artéria, artéria poplítea. Repara que no rumo da coxa, o nervo se ramificou. Aí nós vamos ter origem aqui ao nervo fibular, que vai inervar então a fíbula, os músculos fibulares. E nós temos aqui esse nervo, que logo abaixo da região poplítea, ele vai receber o nome de nervo tibial. O nervo tibial vai para a região medial do pé e o nervo fibular para a região lateral. E aqui nós temos a veia, né? Na tuba artéria, artéria poplítea, que depois transforma-se também em artéria tibial e veia tibial. Então nós temos na região inferior, região glútea, região da bunda, né? Região da coxa, região poplítea, região da perna, do tornozelo e do pé. Beleza. Agora vamos para essa peça. Nessa peça a gente já discutiu ela anteriormente, né? Mas é novamente importante enfatizar esse músculo, músculo psoas ou iliopsoas, porque ele tem uma grande importância para a mobilidade no nosso membro inferior. E entre os 2 músculos, na parte interna da pelve, nós temos músculos que vão compor o assoalho pélvico, chamado músculos do períneo. Entre os músculos do períneo, nós temos, por exemplo, o piriforme, que nós mencionamos anteriormente. Os músculos do períneo são importantes para manter os órgãos pélvicos dentro da cavidade pélvica. Se esses músculos ficarem fracos, a bexiga e o útero podem descer, podem sair da região pélvica, né? Então é muito importante, principalmente para mulheres gestantes, fazer a ginástica desses músculos pélvicos na fisioterapia para evitar a caída, né, a descida da bexiga, por exemplo, e do útero. Agora passando para as peças úmidas, nós temos essa estrutura correspondendo ao osso do quadril, ao sacro e ao cóccix. Então aqui é um pedaço dos ossos da pelve do lado direito. Aqui nós podemos ver nitidamente que nós temos a articulação do quadril.
E essa articulação, ela é revestida por uma membrana. Essa membrana, ela é rica em ligamentos, o que torna difícil a ruptura dessa articulação. Aqui foi feita uma pequena dissecação, para nós vermos a parte interna do osso, da cabeça do fêmur. Como discutido anteriormente, é uma região revestida por cartilagem. Ela é lisa. Ela é tão lisa que a gente pode passar o dedo assim e fazer um certo barulhinho de borracha. Então, essa estrutura cartilaginosa vai ter tanto na cabeça do fêmur quanto na parte interna do acetábulo. E no mesmo lado, nós vamos ter aqui a região do trocânter maior, que é onde vai se inserir muitos músculos da coxa. E posteriormente, na região mais dos glúteos, o trocânter menor. Então, aqui nós temos a articulação do quadril, das nossas mais importantes articulações. Junto com a articulação do quadril, nós temos essa outra peça. Deixa eu colocar para cá para ficar menos... Essa peça corresponde à articulação do joelho. Então, nós temos aqui superiormente esse osso, que é o fêmur, e embaixo nós temos a tíbia e a fíbula. Bom, como que eu sei que esse é a tíbia e esse é a fíbula? Bem próximo da articulação do joelho, aqui aonde está o meu dedo, está a cabeça da fíbula. E ela não faz parte diretamente da articulação. Ela vai ajudar na estabilização da tíbia. Então, aqui nós temos a cabeça e posteriormente a gente vê a parte mais exposta da fíbula. E aqui na articulação do joelho, eu vou abrir o tendão. Aí no tendão, a gente vê na parte interna dele o osso, que é a patela. Como podem ver, ela é grudada no tendão. Então não é fácil a gente deslocar a patela, né? Porque tem essa estrutura muscular nos protegendo. E a parte de dentro da articulação, nós vamos ter a cartilagem, né? Estrutura lisa. E aqui nós vamos ter estruturas chamadas de meniscos. São espécies de semidiscos. Aqui na ponta do meu dedo, nós temos um menisco medial. E aqui o menisco lateral. E como podem ver, saindo lá de trás, chegando na região anterior, nós temos o ligamento cruzado anterior. Que esse é fácil de se romper, entre aspas, né? Muitas pessoas costumam romper o ligamento anterior. Junto com o ligamento anterior, para estabilizar essa articulação, nós temos o ligamento lateral, que é esse aqui grossão, que vai estar no rumo da fíbula. E aqui o ligamento medial, que vai estar ligando para estabilizar a articulação internamente. Aqui, quando a gente afasta os músculos da perna, na região mais interna, nós observamos uma estrutura esbranquiçada. Essa estrutura esbranquiçada corresponde a uma membrana, chamada membrana interóssea. Ela vai estar ligando a tíbia com a fíbula. Da mesma forma que no braço, a gente tem essa membrana, ligando o rádio com a ulna. Então, essa membrana é uma espécie de articulação mais flexível, né? Serve só para dar maior estabilidade. Partindo agora para a peça úmida da coxa. Nessa peça úmida aqui, a gente consegue observar o sartório. Então, ele é um músculo relativamente fraco e ele vai servir mais para a função de abdução, de abrir a perna. Logo abaixo dele é esse músculo, o reto femoral. Do reto femoral, nós vamos ter aqui medialmente o vasto medial e lateralmente o vasto lateral. O vasto lateral pode ser usado para aplicação de injeção, principalmente em criança. E abaixo do vasto do reto, nós temos o vasto intermédio. E aqui nós temos vasos sanguíneos, veias e artérias. A artéria femoral e logo abaixo a veia femoral e o nervo femoral. Fazendo agora uma vista lateral.
Aqui nós temos a fáscia lata. Olha tanto que ela é grande, né? Ela começa na pelve e vai descer e se inserir lá na fíbula. Essa aqui é a fáscia lata e o músculo tá aqui. Então o músculo é vermelho e a fáscia lata é esbranquiçada. E na região posterior, nós já havíamos discutido, né? O nervo ciático, aqui o glúteo mínimo e abaixo do ciático o músculo piriforme. O piriforme vai estar compondo a pelve. E aqui nós temos o bíceps femoral, nitidamente duas cabeças. Na região posterior, aqui ó, a cabeça do fêmur, se ligando o bíceps femoral, que vai ligar lá na tíbia. O bíceps femoral tem grande importância na flexão da coxa. E fazendo uma abertura aqui, né, uma pseudodissecação, nós temos o ciático, que ele vai descer pela parte da coxa posterior, e na região final, do terço final, ele vai se ramificar em dois nervos, dando origem então ao nervo fibular e ao nervo tibial. O fibular ele é um pouco mais fino, o tibial mais grosso, já que vai ter mais músculos e ossos na região da tíbia. E aqui, a parte interna, a gente consegue ver o menisco melhor, né? Então aqui nós temos o menisco medial e logo aqui abaixo outro menisco, o menisco lateral. Esse menisco ele pode dobrar, pode quebrar, pode se degenerar, aí é necessário intervenção. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu ia discutir na prática, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo para a gente sanar o mais rápido possível e a gente se vê na aula presencial. Até breve, tchau, tchau.